E agora o momento muito esperado do nosso programa, A Hora do Homem chegou. E você, minha amiga, meu amigo, participe, entre no site horadohomem.com.br, envie a sua pergunta. E agora vamos descobrir o tema de hoje com Salatiel Araújo. Bom dia, Ariane Fonseca. Hoje vamos discutir um assunto que envolve questionamentos, mitos, verdades. Vamos falar de disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual. É comum você ver muitas propagandas de medicamentos, uma série de mídia, envolvendo essa questão. E hoje aqui no estúdio o Dr. Cláudio Guimarães, urologista, e o Dr. Gustavo Jimenez, endocrinologista, vão tirar as suas dúvidas. De qualquer lugar do Brasil você pode participar conosco sempre através do nosso site horadohomem.com.br. Doutor Cláudio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Salatiel. Doutor Gustavo. Bom dia, Salatiel. Para começar, eu vou conversar com o doutor Cláudio, saber qual o momento certo de procurar um urologista. Quando deve ter essa preocupação, doutor Cláudio, e buscar ajuda profissional? Salatiel, você deve procurar ajuda profissional quando você tem alguma dificuldade, tanto de desejo sexual, de potência sexual. Você tem que fazer um preventivo de câncer de próstata. Então você tem que fazer o acompanhamento anual sempre. Desde a adolescência é importante o paciente fazer esse acompanhamento, né? E na adolescência e no início da idade adulta, você tem que fazer o acompanhamento da tua fertilidade, né? Então você tem que passar com o urologista, fazer o exame, a gente tem que fazer o exame físico no paciente, avaliar se ele tem varicocele. Aí ele deve também fazer uns exames hormonais, escolher um espermograma. Já após os 40 anos, 45 anos, o paciente tem que procurar um médico para fazer a prevenção, ou melhor, a avaliação se ele tem ou não câncer de próstata, porque você não consegue evitar, você consegue diagnosticar numa fase precoce, uma fase inicial, e aí a gente tem várias opções de tratamento para isso. Então, para você entender, é importante frequentar o urologista sempre, principalmente o homem, ainda tem aquela resistência de só procurar o médico quando já existe o problema. Então é fundamental você ter esse acompanhamento, ter um quadro clínico avaliado ao longo da vida, não só como tratamento, mas principalmente como prevenção. Agora eu vou saber do Dr. Gustavo qual a relação entre a disfunção erétil e a questão hormonal do homem. Bom, além do que o Dr. Cláudio já mencionou a respeito do exame físico, da entrevista, do histórico do paciente, é muito importante também que a gente verifique os níveis hormonais no modo geral da pessoa. Por exemplo, a testosterona, que é um dos mais famosos envolvidos na disfunção erétil, geralmente ela está no nível bom ou ótimo na idade adulta jovem, por volta dos 20 até os 30, 35 anos. Porém, a partir dessa idade ela começa a decair. E com isso pode vir a aparecer sintomas como diminuição da libido, diminuição da potência sexual. E isso tem que ser mensurado através de um exame de sangue. Porém, além da testosterona, existem outros hormônios também que influem no desejo sexual, na potência sexual. Por exemplo, o estrogênio, o estradiol, conhecido, ele pode estar aumentado em caso de excesso de peso. O excesso de gordura no organismo aumenta a produção de estradiol. Esse aumento de estradiol, ele interfere com a ação da testosterona, porque ele se liga no seu mesmo receptor que ela. Então, acaba interferindo também na libido, na disfunção sexual, atrapalha o ganho de massa muscular, diminui também a cognição, a parte intelectual, a atenção da pessoa, a disposição física também. Tudo isso é influenciado pela parte hormonal, além de alguns outros hormônios também que entram em questão. Doutor Cláudio, agora quando já existe o problema, é diagnosticado um quadro de impotência sexual, como é mais conhecida, como funciona o tratamento? Então, a gente primeiro tem que avaliar o paciente, né? Avaliar as comorbidades do paciente. Sempre na primeira consulta a gente tem que solicitar alguns exames, tanto de perfil hormonal, né? E também fazer uma prova terapêutica, né? Ofertar já na primeira consulta um
um tratamento para o paciente, para ele testar em casa, ver se ele vai ter uma resposta satisfatória, né? E aí fazer um planejamento terapêutico em cima disso, né? Aí tem vários tipos de tratamento, existe drogas para você usar pela boca, né? Que aí você precisa de um estímulo sexual para adquirir uma ereção e manter uma relação sexual satisfatória. Você pode usar medicações intracavernosas, que é aquela medicação que se aplica no pênis, né? Então, o paciente ele tem ereção até mesmo sem estímulo sexual. Existem outros tratamentos que são utilizados nos Estados Unidos como bomba a vácuo, né? Sendo que tem algumas contraindicações nesses casos. O anel constritor não pode ficar no pênis mais que 30 minutos. E aqueles casos que nada dá certo, o paciente ele pode colocar uma prótese peniana. Aí tem as semirrígidas, né? Que são as mais comuns e que são mais utilizadas no nosso meio. E tem aquelas prótese de 3 volumes, no qual você coloca através de procedimento cirúrgico, né? E precisa de uma manutenção dela. Essa manutenção é de quanto tempo? É definitiva? Sim, a prótese é definitiva? A prótese ela tem uma durabilidade de mais ou menos uns 10 anos. Eu acho que no início você tem que procurar passar no urologista pelo menos a cada 6 meses para ver como é que está o funcionamento dela, né? Ela é fácil de usar. No caso dessas de 3 volumes, que são as mais modernas, né? Você adquire a ereção através de um botãozinho que você aplica dentro do escroto. Você manipula o teu escroto e aperta o botãozinho, aí a ereção vem, tá? Tem uma satisfação boa entre os pacientes, melhor até que as semirrígidas, que aquelas que são praticamente eréteis o tempo todo. E as perguntas já estão chegando. Você que participa conosco e de repente a gente não consegue ler a sua pergunta aqui no programa, continua mandando lá na horadohomem.com.br. Os médicos respondem offline para você. Todas as perguntas serão respondidas. Mas agora eu vou chamar a Ariane Fonseca com a primeira dúvida hoje. Olha só, Salatiel, são muitas perguntas, mas eu escolhi aqui a pergunta campeã, representada pelo João Bosco aqui de São Paulo, que ele pergunta o seguinte: doutores, quais as consequências de tomar a pílula azul? Então, Ariane, a pílula azul nada mais é que o Viagra, né? É o Viagra, o comprimido do Viagra é azul, então popularmente conhecido como pílula azul. É perigoso se automedicar, né? Existem alguns critérios para você avaliar o paciente se pode ou não pode usar uma pílula azul, ou o sildenafil, que seria o sal do medicamento. Você tem que fazer você tem que passar no urologista antes de iniciar qualquer tipo de tratamento para disfunção erétil, porque esse paciente, além da disfunção erétil, ele pode ter algumas outras comorbidades, tipo diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial. Então, não é tão seguro você começar a usar uma medicação dessa, tá? E você tem que ver qual tipo de tratamento que fica melhor para você. E usar uma medicação dessa esporadicamente, você não está resolvendo o teu problema. Essa medicação ela vai funcionar por um tempo, né? Mas os fatores de riscos que causam a disfunção erétil, eles ainda estão agindo. Então você precisa de fazer esse acompanhamento e ver qual tipo de tratamento fica melhor para você. Falando nessa questão das contraindicações em relação ao paciente que pode ter uma diabetes, Dr. Gustavo, como equilibrar isso? O medicamento, tomar remédios também pode mexer com a parte hormonal? Sim, então, feito o diagnóstico de alteração hormonal que está causando esse problema sexual, a disfunção, primeiro você tem que identificar qual o hormônio que está faltando ou está em excesso. Por exemplo, a testosterona, se está baixa, você pode fazer uma reposição. Essa reposição pode ser feita através de medicações injetáveis ou de gel, que é aplicado na pele. Ou em outros casos, por exemplo, o estradiol está alto, o caso de obesos é muito comum, então um tratamento seria um emagrecimento. A própria perda de peso, a conversão de testosterona
na gordura em estradiol, diminui. E isso voltaria ao nível normal. O estradiol voltaria ao normal a questão do problema sexual. Então, cada caso é um caso, tem que ser bem analisado. De acordo com a alteração hormonal específica, você vai passar um tratamento específico, um medicamentoso ou então com mudança de estilo de vida, tanto na parte de atividade física como na parte alimentar também. Isso influi muito. Obrigado, Dr. Cláudio, Dr. Gustavo. E você continua mandando suas perguntas pelo nosso site, horadohomem.com.br. Ariane, até quarta-feira. Olha só, parabéns, Salatiel Araújo. Realmente, gente, muito interessante. No próximo programa, vamos falar sobre modulação hormonal. Acompanhe e já mande as suas dúvidas. horadohomem.com.br. Eu volto já, te espero no próximo bloco.